queridos amigos do Clube do Direito, tudo bem? Pessoal, é uma honra, uma satisfação enorme estar aqui com todos vocês. Quero agradecer imensamente ao convite que me foi formulado pelos professores Caio e Mila. É uma satisfação muito grande mesmo. Permitam, neste nosso início, me apresentar. Meu nome é Maurício Ferreira Cunha, eu sou juiz de direito, atuo junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais há exatos 21 anos. Atualmente eu sou titular de uma vara de juizados especiais com competência mista, com competência cumulativa, na comarca de Poços de Caldas. Sou também mestre em Direito Processual Civil pela PUC de Campinas e doutor em Direito Processual pela PUC Minas, com um doutorado sanduíche no exterior, mais especificamente na Universidade Nova de Lisboa, em Portugal. Bom, meus queridos amigos, o tema que eu escolhi para essa nossa palestra é um tema extremamente palpitante. Eu tenho certeza que todos vocês já se depararam, seja na atuação prática, seja mesmo nos estudos, na preparação para um eventual concurso público, seja nos estudos de uma pós-graduação, todos já se depararam com as chamadas medidas executivas atípicas, né? Ou seja, a tal da razoabilidade, a tal da proporcionalidade, que também são elementos que estão em torno, né, em volta dessas medidas executivas atípicas, e eu quero tentar trazer para todos vocês uma visão genérica, digamos assim, a respeito desta temática tão relevante e, ao mesmo tempo, tão polêmica, né, nos últimos tempos. Antes de mais nada, permitam passar para vocês os meus canais de contato. Eu estou à disposição de todos, não só no Face, né, conforme vocês estão vendo aí na telinha, no Facebook, no Instagram, e também o meu e-mail particular para que a gente possa trocar algumas ideias, não só a respeito deste tema, mas também de tudo que envolva o direito processual civil. Tá certo, pessoal? Então vamos lá. Meus amigos, é o seguinte, eu costumo dizer que esse novo Código de Processo Civil, que já não é mais tão novo, embora no direito a gente possa dizer que ele seja um ordenamento relativamente novo, ele trouxe algumas novidades e, como todo e qualquer ordenamento, ele tem virtudes, mas também tem vícios. E óbvio que isso é decorrência de uma obra feita, né, por um ser humano, nós somos falíveis. Então, isso é óbvio que isso aconteceria não só com as virtudes, mas também com os vícios, como acontece com qualquer outro ordenamento, seja com o Código Penal, seja com a nossa Constituição Federal, seja com o CPP, seja com o Código Civil. As falhas existem, mas também temos que tirar as coisas boas daí. E eu já adianto para vocês, né, gostaria de dizer para vocês, que penso que nós temos muito mais virtudes neste ordenamento do que vícios. E eu vou tentar explicar, é claro, nessa nossa nota introdutória, já adiantando para todos que eu dividi esse nosso bate-papo, essa nossa palestra, em 5 itens, em 5 tópicos, não é? Mas, enfim, pessoal, o que eu vejo de positivo dentro desse nosso ordenamento? Eu vejo, principalmente no seu início, a adoção de um sistema normativo que evidencia toda uma base principiológica, né? Nós temos um capítulo destinado às normas fundamentais do processo civil, e dentro dessas normas fundamentais do processo civil, nós temos princípios e regras ali muito bem delineadas. Eu considero, por exemplo, o artigo 12 uma regra, não considero um princípio. É aquele artigo que trata da chamada ordem cronológica, não é, de conclusão e julgamento, fazendo aquela diferenciação que o professor Humberto Ávila nos ensina na sua obra Teoria dos Princípios, né? Norma como gênero, princípios e regras como espécie, princípios com aplicação ilimitada, regra com uma aplicação mais definida, mais delimitada. Enfim, este foi um avanço, indiscutivelmente é uma grande virtude do nosso ordenamento processual civil. Além disso, nós tivemos também alterações sensíveis no que diz respeito ao capítulo destinado às intervenções de terceiros e, na minha opinião, ficou também bastante interessante com a saída da nomeação à autoria, com a saída também da oposição. A nomeação à autoria passa a ser uma simples possibilidade, como já o era, de correção de uma ilegitimidade no polo passivo, e isso podendo ser realizado através de preliminar em contestação. E a oposição, todo mundo já falava, ela sempre teve natureza jurídica de ação,
foi lá então para o capítulo destinado aos procedimentos especiais de jurisdição contenciosa. Mais ainda, nós tivemos a inserção da audiência de tentativa de conciliação ou de mediação do 334, a adoção de um único procedimento agora, que é o chamado procedimento comum. Não se fala mais em procedimento ordinário e sumário, como nós falávamos no CPC revogado, né? O procedimento sumário acabou, temos somente o procedimento comum. Um procedimento que, na minha opinião, não obstante, alguns doutrinadores ainda digam que por conta da adoção dos prazos processuais em dias úteis teria ficado mais longo, penso eu que não. Pelo contrário, na minha opinião, ele está até um pouquinho mais enxuto em algumas situações e possibilitando que esses prazos processuais em dias úteis sejam muito bem aproveitados, não é? Tivemos alterações, é claro, muito boas, na minha opinião, no que diz respeito à teoria geral das provas, ainda que tímidas, mas foram muito boas, né? Também no que diz respeito à temática recursal, nós tivemos uma alteração ali bastante interessante, acabamos com os embargos infringentes, mas temos uma técnica de julgamento muito parecida lá no artigo 942, acabamos com o agravo retido, temos a adoção de um sistema de precedentes. No processo de execução como um todo, seja cumprimento de sentença ou processo de execução, tivemos alguns avanços, mas por que eu fiz todo esse balanço logo no início, pessoal? Para dizer que, indiscutivelmente, o artigo 139, inciso 4 do CPC, ele é um dispositivo que confere ao magistrado um poder, mas ao mesmo tempo é um poder hífen dever. Eu entendo que a todo poder corresponde um dever. Este poder hífen dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias para a efetividade do processo como um todo, não é? Uma verdadeira cláusula geral que nós temos ali e que fez com que, de certa forma, a época, inclusive em que o projeto do novo CPC estava na Câmara dos Deputados, o PL 8046 de 2010, à época, esse dispositivo teria levado alguns doutrinadores a dizer: nossa, nós vamos ter um novo CPC e esse novo CPC será um código dos juízes, por conta do 139, inciso 4. Ao mesmo tempo, nós tínhamos uma outra parcela da doutrina, até mesmo dizendo o seguinte: não, esse novo CPC não é um CPC dos juízes, é um CPC dos advogados, por conta do artigo 85 e os seus 18, 19 parágrafos, só tratando dos honorários advocatícios. E eu entendo particularmente que nenhum ordenamento é feito para juízes, nenhum ordenamento é feito para advogados. O ordenamento tem como foco principal quem? O jurisdicionado. Então eu quero humildemente trazer aqui para vocês, pessoal, alguns slides, para que a gente possa conversar a respeito desta discussão que havia à época, como hoje nós temos o 139.4 visto pelos tribunais, qual foi a evolução, né, ao longo aí de mais de 2 anos e 6 meses, 2 anos e 7 meses de vigência, qual foi a evolução jurisprudencial e como, principalmente, não só os tribunais de segundo grau, mas como o nosso Tribunal da Cidadania, o nosso STJ, vê o tema hoje. Então vamos lá, pessoal, essas ideias introdutórias, penso eu, são extremamente importantes, né, para que a gente compreenda todo esse contexto e agora a gente começa a trabalhar os tópicos mais específicos, perfeito? Meus amigos, vamos lá. Essa é a primeira pergunta, se possível puder colocar só na tela para os nossos queridos amigos, né, para que eles vejam se efetivamente nós estamos diante de um código de processo civil que pode ser denominado um código dos advogados. Bom, como eu já disse, e aí respondendo para vocês, como eu já antevi, né, não entendo que seja um código de processo civil dos advogados. Ao mesmo tempo, a minha segunda pergunta será a respeito deste CPC ser um código dos juízes, e a resposta também será negativa, né? E as razões são as mais claras possíveis e elas advêm até mesmo de toda elaboração legislativa, né? Se nós tivermos que fazer uma exegese, uma atividade interpretativa, principalmente, do ordenamento, nós vamos perceber que o objetivo principal ali não foi outro senão o de proporcionar ao jurisdicionado uma sistemática procedimental